povo, hoje nós vamos falar só um pouquinho sobre a questão da teoria de texto, ok? Então, isso aqui só se você for fazer letras mesmo, você vai se aprofundar. Mas o que eu quero que vocês compreendam primeiro. O texto é um modelo mental, teórico, uma unidade significativa com coerência. O que é esse modelo mental? Por que isso? Porque o texto primeiro surge aqui. Não adianta você querer fazer aquela redação pai de santo. Você espera surgir alguma coisa na sua mente para escrever. Você precisa primeiro mentalizar para depois passar para o papel. Tá claro isso? Primeiro o texto surge na mente. Ele é uma unidade significativa, com coerência. O que é, quando a gente fala para alguma pessoa, você está sendo incoerente, o que a gente quer dizer? Que ele está faltando com a verdade. Ou seja, a informação que ele está me passando não é uma informação que seja capaz de produzir sentido. Então, por isso se torna incoerente. Eu digo sempre que incoerência é inverdade. Produzir interacionalidade. Prestem atenção, o texto não é nosso. O texto é do leitor. Quando o autor termina, pontua o seu texto, ele coloca o ponto final, nós vamos ter a morte do autor. Acabou. Imagine se todas as vezes que nós tivéssemos alguma dúvida sobre a obra de Machado de Assis, nós pudéssemos falar, Machado, olha aqui, dá uma atençãozinha que eu não estou entendendo. Esse teu lhô aqui, para que usar isso? Então, nós não podemos contar com isso. O texto, ele é vivo. Eles esqueçam que ele não te pertence mais. Então você pensa, mas eu quis escrever isso. Não. O que está escrito, está escrito. Vamos lá, se aquele verso tinha uma pedra no meio do caminho, o autor não teve a intenção de escrever desta forma, não importa, ele já escreveu. Se eu teria que escrever gramaticalmente correto, havia uma pedra no meio do caminho, não importa mais, está lá, tinha uma pedra no meio do caminho. Tá claro? Vamos lá, interacionalidade e conhecimentos novos para o leitor. Então eu não posso ter um texto que seja aquele texto relatório. Ou seja, eu sei exatamente como ele começa e como ele vai terminar. É aquele que não traz surpresa alguma. Quer ver texto que não traz surpresa? Contos de fada. Como é que começa um conto de fadas? Era uma vez um lugarzinho... E era uma vez... E termina como? Final trágico. De repente ela vai encontrar um príncipe encantado. E esse príncipe encantado não está montado em um cavalo qualquer, é um cavalo branco. E a mulher fica esperando a vida inteira o príncipe encantado. Olha lá, galera, nós precisamos não apenas representar o mundo, porque quando nós representamos o mundo, nós estamos só mostrando o que todo mundo já sabe. É preciso criá-lo. Criar um novo texto, para que o leitor, então, tenha a surpresa. Tá claro isso? Bom, aqui importante, o dito passa a ser o mundo. O leitor precisa olhar para o meu texto e falar, não havia pensado dessa forma. É isso que é trazer conhecimentos novos para o leitor. Não é só representar, então, o mundo. É construir um novo mundo. Olha lá. Estas são as 3 competências que nós precisamos ter no nosso texto. 3 competências básicas. Competência ideológica. Nós muitas vezes não falamos, isso vai contra a minha ideologia. O que é ir contra a ideologia? É ir contra aquilo que eu penso, que eu aceito como verdade. Então essa competência depende do nosso universo de crenças. Vejam só, existem lugares no mundo em que a realidade da mulher não é a mesma realidade existente no Brasil, correto? Nós temos situações em que sociedades, em que a bigamia é aceita. Que uma mulher pode ter 4 maridos, coitadas. Mas elas podem. Existem outras sociedades que é o inverso. E existe a nossa sociedade, que não aceita. Porque a nossa competência ideológica, o nosso universo de crenças, ele é diferenciado. Competência cultural, definida como saber fazer seleções lexicais. Vamos lá. Seleção lexical, o que é isso? O que é léxico? Léxico é vocabulário. Então, pensem da seguinte forma. Se nós formos escrever um livro em vamos dizer assim, representando o regionalismo de um determinado grupo social. Nós podemos escrever oi, 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 tá estolo, mofa, escapomba na balaia, oi, oi, oi. Segue toda a vida reta, descamba à direita. Pode ou não pode? Pode.
essa competência está sendo realizada para quê? Para representar aquele grupo social. Mas num concurso público, no Enem, no vestibular, qual é a competência lexical que se cobra? É a competência lá de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então não posso ficar usando, não devo, aliás, ficar usando gírias. Porque as gírias, elas representam uma variação da linguagem. Que tipo de variação é essa? É uma variação que está relacionada, por exemplo, com uma determinada época. E aí, rapaz? Ou então, oi, broto. Beleza? Ah, isso daí. Você chama alguma menina de broto? Não? Não. Vocês, quando os pais falam assim, ai, mas ele é um rapaz tão bonito, né? Os pais falam assim muitas vezes? Por quê? Porque isso daí era comum em outro momento. Nossa, mas é um pão, hein? Pão lembra algo apetitoso, né, galera? Para ser degustado. Bom, já não cabe mais. Tá claro? Competência lexical. Compreender que depende de onde o homem se localiza geograficamente. Então vamos lá. Muitas vezes quando nós lemos determinada obra, nós não entendemos muito bem algumas coisas. Por quê? Porque existe o tal de regionalismo. Nós não vamos usar isso na nossa redação. Mas o regionalismo, que é uma variante linguística, o regionalismo, ele representa uma característica de determinados grupos sociais. Então, quando você fala com uma pessoa do Rio Grande do Sul, você consegue identificar que ele é de lá? Um carioca, um paulista, e aí, mano? E o manezinho? Também. Cada um tem a sua característica. E isso vai aparecer nas obras literárias? Sim, porque nós temos períodos que... Você estava colocando ali, nós temos períodos da literatura que representam as regiões. Vamos lá, citando algumas obras, que já foi Gabriela Cravo Canela. Já foi novela, minissérie, um monte de coisas. Apresenta regionalismo? Sim, apresenta o regionalismo. Vamos lá. Outra questão importante é que a gente tem que compreender que existe uma variante chamada de época. Então, cada época apresenta uma maneira diferente de usar a língua. A língua é uma só, mas ela se transforma, porque ela não é, vamos dizer assim, ela não é morta, ela não é estática. A língua, ela se modifica. Por exemplo, hoje nós usamos você, mas já houve uma época que nós não usávamos você. Então, isso é uma variante do quê? De época. Nós temos também a questão da variante fala e escrita. Fala é uma coisa, escrita é outra. Vamos lá, e esse aqui é conteúdo básico do Enem. Toda prova do Enem apresenta variações linguísticas, todas elas. A fala é uma coisa, a escrita é outra. Vamos lá? Vamos lá. Para escola. Então, nós podemos falar desta forma? Podemos falar desta forma. Mas podemos escrever dessa forma? Digam não, Mara. Ai, que lindinhos. Vamos lá, galera. Saber escolher os verbos, os advérbios, os substantivos. Lembrar também que existe uma coisa chamada sentido denotativo e sentido conotativo. Sentido denotativo, o que é? Real, conotativo. Sentido figurado. Vamos lá. Você faz um pré-vestibular para passar no vestibular? Não. Por que nós fazemos isso? Para sermos aprovados. Está claro? Essa competência, saber que existem palavras que podem ser usadas em determinadas circunstâncias e outras não. Competência cognitiva, essa aqui é extremamente importante. Definida como saber fazer conceitos, é aquilo que crio como possível e quero que o outro acredite como verdade. Olha que difícil que é isso aí. É uma competência muito importante. Mas antes disso aqui, eu tenho que ter essas duas competências anteriores. Se eu não tiver essas competências aqui, eu não consigo criar fazer com que o outro aceite aquilo como verdade. E aí, esse criar isso, fazer com que o outro aceite como